Pais amados, paz seja convosco. Nós vamos observar aqui Paulo, ele se orgulhando do seu sofrimento. É isso que a Bíblia vai dizer para nós. Paulo, ele se sente orgulhoso por sofrer por Cristo Jesus. Na sua segunda carta que ele escreve ao povo de Corinto, capítulo 11, versículo 23 ao 33, diz assim a palavra do Senhor. São ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo do gentil, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar e em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas anteriores, me oprime cada dia cuidando de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu me não abrace? Se convém gloriar-me-ei no que diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é extremamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que eu governava sobre o rei Arestas, pois guarda as portas da cidade Damascenos para me prenderem, eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Amados, se nós observarmos aqui, o apóstolo Paulo, ele não é masoquista, mas ele está falando aqui que ele se orgulha do seu sofrimento. É isso que a palavra do Senhor diz. Ele vai dizer que gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. Quantas pessoas hoje não passam nem por uma luta grande e até blasfema contra o Deus que serve, trazendo para o nosso dia de hoje. Paulo é um exemplo. Paulo vai dizer aqui, mostrando para o povo de Corinto, ele diz, sou ministro de Cristo, mas olha o que ele fala, como fora de mim, eu ainda mais. Ele vai dizer que em trabalho, muitas vezes em açoite. Amados, ele passou sofrimento grande, o apóstolo Paulo. Ele recebeu dos judeus 5 quarentenas menos umas. Era 40 chibatadas. Para que não pudesse passar, porque se passasse de 40 não poderia bater mais, então eles davam 39. Então 5 vezes 4 são 200, menos uma de cada uma dessas 5, 195 chibatadas. Paulo apanhou, ele tinha a marca de Cristo, porque ele sofreu pelo amor a Cristo. Vou trazer para o nosso dia de hoje. Você que passa por luta e adversidade, gloria no Senhor. Anima-se no Senhor. Paulo está dizendo claramente que ele tem prazer de sofrer em Cristo Jesus. Amados, quantas pessoas hoje desistem do Evangelho? Quantas pessoas hoje, por uma palavra, se afastam de Cristo? Eu tenho o costume até de dizer, essa pessoa nunca se afirmou em Cristo. Porque a pessoa que se afirma em Cristo passa por luta e adversidade. Todas as lutas e adversidade é para o crescimento espiritual. Quantos pastores, pastoras, quantos membros e membras, todos os membros, todos os servos de Deus, todo aquele que confessou Jesus, se não passar por luta, não está fazendo a obra de Deus. Ah, pastor, você está dizendo que tem que passar por luta. Amados, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Se Jesus venceu, a Bíblia vai dizer que em Cristo nós vimos lá em Romanos, em Cristo nós somos muito mais do que vencedor. Vamos olhar para o apóstolo Paulo, eu até me emociono falar deste momento aqui. Paulo sofreu, amado, imagine você ser rejeitado por todas as pessoas que te dizem ser teu amigo. Quando você mais precisa, todos te abandonam. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Você vai ver isso quando nós estiver estudando a segunda carta que ele escreve a Timóteo. Aqui você tem que aprender, nós temos que aprender. Tudo que passamos, dê glória a Deus. Só pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece quando passa por luta e adversidade. Gloria no Senhor. Paulo é um exemplo, é tremendo este homem, cara. Muito usado por Deus. Que Deus nos abençoe nessa aula. Até a próxima aula, se Deus assim o permitir, com a permissão do Senhor.